Ele nos salvou por meio da sua morte. Ele fez tudo. E ao final da sua obra, ele disse: está consumado. A palavra grega tetelestai. Terminou. Acabou. Porém, agora nós vemos o outro lado da salvação. É a salvação por meio do trono, ou através do trono. E aqui no trono, ele é o nosso sumo sacerdote. E este é o assunto que este escritor está tratando. E digo para vocês, essa é a grande ênfase desse livro, dessa gloriosa epístola. Ele está falando justamente sobre isso. O ministério sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Aí ele diz assim para esses cristãos, que sobre esse assunto, ele tinha muitas coisas para falar. Porém, eles haviam se tornado tardios, indolentes, preguiçosos. E aí, nós vamos perceber que o assunto aqui, a exortação aqui, é com relação à imaturidade. Imaturidade. É impressionante essa história da imaturidade. A imaturidade e essas questões de não querer nos ouvir, eu vejo no plano horizontal, ou seja, eu vejo os jovens, né, os meus próprios filhos, né, não querendo ouvir, não querer ser exortados, né, advertidos. E eu percebo que isso é o avanço do inimigo na sociedade. O jovem ele não quer ser divertido. Mas não é só o jovem. Acho que em número de população aumentou. Os jovens não querem ser advertidos, não querem ser ademoestados. Isso no plano horizontal. Mas vejo também que os adultos não querem que alguém os chame a atenção, advirta. Parece que o ego das pessoas estão naquela que já sabem, então elas não podem ser advertidas. O que elas já sabem já é suficiente para a vida delas. Elas não precisam amadurecer. Mas a questão é que espiritualmente acontece a mesma coisa, que é isso que está na Bíblia e é isso que ele está avaliando, né? É tardio em escutar, quer dizer, a coisa, para mim, vem do plano espiritual, mas até quem tem uma vida espiritual tem o problema de não escutar. Isso rebate no plano horizontal. Pessoas imaturas, pessoas que não crescem, pessoas que não amadurecem. Então, é importante nós sabermos este lado. Não amadurecer na vida cristã é algo sério. O cristão não pode se contentar em ser espiritualmente ignorante. O cristão não pode achar que ser uma criancinha na obra de Deus, no reino de Deus, é algo interessante. Pelo contrário. Senhores, no plano horizontal eu vejo homens e mulheres com 40, 50 anos vivendo com os pais. Quando eu falo vivendo com os pais, é porque eles estão ainda sob o domínio da habitação com os pais. Não são pais que precisam agora ser acolhidos pelos filhos, é diferente. Os filhos estão lá porque estão sendo acolhidos pelos pais, né? E isso é trágico, e eu conheço casos assim, né? Então, isso vem de uma imaturidade na criação dos filhos. Mas isso também acontece no plano espiritual, quando as pessoas acham que no plano espiritual a gente pode nascer de novo. Bom, agora eu estou salvo, nasci de novo, eu tenho a vida eterna. E não é assim. Por isso que esse vídeo começa com o termo salvos pela vida. Então é na vida. Ontem nós tivemos a nossa mentoria com transformação da mente. Então o processo cristão é um processo de melhoria constante diariamente. Eu não posso parar, eu não posso ser um nenê, eu não posso ser uma criança. E espiritualmente, e a gente vê no plano horizontal homens e mulheres que são infantis, né? Por quê? Porque foram tratados assim com muito mimo, né? Mimados, né? Sempre fazendo a vontade deles, e com isso ficaram limitados no seu amadurecimento. Eu vou dar um exemplo meu. Eu lembro que eu
um adolescente chegava em casa e pedia para minha mãe, mãe, me faz isso, me faz aquilo, quer dizer, eu ela fazia as coisas para mim. Chegava de madrugada, às vezes o cursinho, e mãe, me faz comida. E ela ia lá fazer comida, 11 horas da noite, né? E ela me limitou. Ela não, né? Mas ela acabou por essa bondade, aparente bondade, né? E as mães e pais fazem isso. E aí os filhos não se desenvolvem, não crescem, não amadurecem, né? E a relação, então, de crescimento é diária, mesmo espiritualmente. É uma vergonha, é um opróbrio. Nós não temos o direito de permanecermos na infantilidade espiritual. Quando Paulo trata deste assunto em Efésios capítulo 4, ele fala do perigo de sermos levados por toda a sorte de vento de doutrina que induz ao erro. Pessoas imaturas, pessoas que não têm crescimento, pessoas que não têm avanço, está na contramão daquilo que é a edificação da igreja. E mais ainda, o cristão imaturo, ele é uma pedra de tropeço, ele é um atraso espiritual. Olha só, ele falou em crescimento da igreja, e é bom explicar que igreja aí não é uma edificação, não tem uma denominação. Quando esses preletores que eu estudo falam em igreja, na verdade é um organismo vivo, espiritual, onde congrega, onde reúne pessoas que nasceram de novo, que têm a habitação do Espírito Santo. Isso pode ser do morro, na montanha, né? Pode ser na praia, se reuniu, está falando de Cristo, está lá a igreja de Cristo, né? E esse é o objetivo nosso aqui na academia, é que à medida que nós tenhamos pessoas que estão junto com a gente, trabalhando com a gente, né? Quer seja na academia ou na empresa, e nós estamos fazendo aquele trabalho, né? Que no caso é engenharia civil geotécnica, para a glória de Deus, é uma outra pegada, e aí nós entramos naquela que seremos igreja de Cristo. Isso é uma primeira explicação. E a outra é falar de novo dessa falta de amadurecimento, né? Que é exatamente pelas necessidades que todos temos, né? De pagar impostos, comprar comida, fazer comida, cuidar da casa, ter a morada, essas necessidades que nós temos, elas têm o objetivo de nos desenvolver, quer seja circunstâncias más, como um acidente, como perda de um ente querido, uma doença grave, tudo, um mísero do resfriado, tudo tem uma razão da gente se desenvolver, crescer, né? E ver dentro da gente o problema, não ver no outro. E a pegada de quem não está com o Espírito Santo é ver o problema sempre no outro. O Espírito Santo faz você ver no interior. E a falta do Espírito Santo projeta você ver no outro. Esse é o grande problema da falta de amadurecimento. Quer seja no plano horizontal e também no plano, ou primeiro e mais importante, no plano vertical. O cristão imaturo, o cristão que não cresce, além de ser uma pedra na edificação, ele é uma vergonha para o próprio evangelho. Ninguém pense que ser um ignorante espiritual tem alguma vantagem. De forma alguma. É um atraso. E nós não estamos falando de conhecimento intelectual da palavra de Deus. Estamos falando do amadurecimento, que é um caminho normal, que é a vida normal da fé cristã. E, irmãos, como a gente se depara com isso? E existem muitas formas do imaturo. Tem muitos irmãos que eles são espiritualmente obesos e eles acham que são maduros. E a obesidade é uma forma de soberba espiritual. Soberba é o conhecimento que produz o orgulho. Isso não é de Deus. Maturidade, o avanço espiritual. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Se você ler a partir do versículo 12, onde ele diz que ele está correndo para alcançar aquilo para o qual ele foi conquistado por Cristo Jesus. E na sequência, ele vai dizer, irmãos, uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra soberana, no texto grego, ela é traduzida como ascensional. A vida cristã é uma vida ascensional. Se nós não estivermos nessa vida ascensional, nós somos um atraso espiritual. Nenhum cristão em sã consciência que tenha o